Oi, gente, tudo bem? Voltei aqui e hoje vim com uma convidada muito especial, a minha irmã, Retiele. Obrigada por ter aceitado o convite, mana. E para quem não sabe, ela foi a minha inspiração para a ideia do meu intercâmbio. Ela fez o intercâmbio dela como au pair, que é um processo um pouquinho diferente do meu. Eu já tinha mencionado lá no meu primeiro vídeo. Então eu chamei ela para participar, para explicar um pouquinho melhor para vocês como funciona isso. Mana, eu vou pedir só para você se apresentar para a galera, falar a sua idade, enfim. Oi, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Richelle, eu tenho hoje 27 anos, sou irmã da Nath, e é isso. Na época, que idade você tinha mesmo? Eu viajei com 19 anos, mas eu comecei o processo, eu tinha 18. Uhum. E conta um pouquinho pra gente como que você ouviu falar do au pair? Aonde que você conheceu ele, assim? O que te levou a escolher o au pair? Eu conheci o au pair através de uma professora minha de inglês. Eu comecei a estudar inglês na Wizard, e aí eu sempre falei que eu tinha um sonho americano, né, de morar nos Estados Unidos, enfim. E a minha professora, ela não lembro se ela tinha feito au pair ou se ela conhecia pessoas que tinham feito, mas ela me sugeriu o au pair. E aí eu comecei a pesquisar sobre, foram 3 anos pesquisando e me preparando, porque tem uns pré-requisitos que a gente precisa cumprir. E aí foi através realmente dessa professora que eu conheci o au pair e comecei a pesquisar sobre. Uhum. Eu sei que um dos requisitos para o au pair, então, é um nível de inglês, né? Você lembra mais ou menos com que idade você começou a estudar inglês e que nível você tinha quando você fez as entrevistas para entrar no au pair? Eu comecei a Que estudar nível de inglês? inglês, eu tinha 13, 14 anos, eu acho. Não, Uhum, eu tinha 15, eu acho, quando eu comecei a estudar uhum, inglês. E aí, quando eu fiz o teste, eu tava num nível intermediário. Eu acho que não era avançado ainda, mas eu tava num nível intermediário. Entendi, eu conseguia conversar, tipo, tranquilo, não tranquila, né? Mas pelo menos o básico para sobreviver. Então, eu tava num nível intermediário. até porque normalmente a agência pede o nível intermediário, né? As questões que eles Isso. pedem para você ir lá. É, Aham. E desculpa, pode. o inglês precisa ter inglês porque, como você mora com uma família americana e você tem a obrigação de cuidar dos filhos, a comunicação ela é essencial. Você não tem como cuidar de crianças, você está sozinho em casa com as crianças, né? E geralmente os pais estão fora e você não conseguir se comunicar com elas. Por isso que o inglês ele é um requisito mesmo, você precisa ter. E aí a gente passa por duas Uhum. entrevistas, né, para validar. A primeira é um teste escrito, e aí depois é uma entrevista falada realmente com a agência. Uhum. E você lembra mais ou menos assim, você mencionou que levou mais ou menos uns 3 anos de preparação, né? Mas você lembra mais ou menos dos documentos necessários que a agência pediu? Não sei se você recorda. Tá, vou falar dos requisitos, tá? Como um todo. Tá, aham. É bem simples. Simples não, né? Mas enfim, precisava ter experiência com criança comprovada, então eram 200 horas. E aí eu providenciei alguns documentos com as empresas. Na verdade, eu trabalhei de babá, então eu consegui um documento comprovando que eu tinha trabalhado como babá, né? Um relatório, na verdade, da mãe das crianças, na verdade, não necessariamente com carteira assinada. E como professora de inglês também dava aula para criança, então eu consegui validar essas horas. E eu fazia o magistério, então eu tinha bastante experiência no meu estágio, né? Eu consegui bastante horas também com criança, claro que dando aula. Então, 200 horas de experiência com criança era um requisito. Eles pediam também para ter uma quantidade dessas horas, não lembro quantas, com experiência com crianças menores de 2 anos. Porque pode ser que a família Hum, que a gente vá tem bebê, enfim. bebês, E né? aí Uhum, precisa dessa experiência. Eu não tinha e também não foi necessário no processo. Não foi não me descartaram por conta disso. Então, além das 200 uhum, horas, precisa ter carteira de motorista. É, isso porque a gente tem como responsabilidade dirigir as crianças, né? Seja para a escola, seja para o parque, sei lá, tem que levar num médico, então tem que ter carteira de motorista, é um pré-requisito. É,
precisa também ter um estado de saúde ok, a gente passa por bastante, tem que passar no médico, fazer testes, né, exames, enfim, e aí a gente tem que levar isso comprovado também, era um documento que a agência exigia. A gente também, um nível de inglês intermediário, né, era outro pré-requisito, Uhum. e deixa eu pensar aqui o que mais tinha que ter de pré-requisito. Ah, tem questão de idade também, que eu lembro que nessa agência que eu fiz, precisava ter entre 18 e 26 anos. Depois dos 26 não tinha mais como fazer o intercâmbio. E aí Uhum. eles perguntam também se tem disponibilidade de tempo, porque o intercâmbio, o prazo mínimo é de um ano, então eles esperam que você fique um ano com essa, no au pair, né, no intercâmbio, então pelo menos esse tempo precisa ter. Tem que estar formado também no ensino médio, de preferência não ter filhos, né, e não ser casado também, isso pode, Sim. não que seja um impeditivo, mas pode ser algo que eles analisam. E um documento também que eu precisei entregar para eles foi um antecedente, de antecedentes Criminal. criminais, né? Uhum. E de pré-requisito, se eu não me engano, era isso que precisava. Umas coisas que você mencionou ali. A questão de dirigir, né? Você usou a carteira normal brasileira? Lá eles dão algum curso? Porque não sei se lá é o mesmo lado que a gente dirige no Brasil. Eu sei que a Irlanda é o lado oposto. Não sei como funciona nos Estados Unidos. Você sentiu dificuldade? Como é que foi essa adaptação aí com o volante? É o mesmo lado que dirige nos Estados Unidos. Uhum, Lá, eu até fiz a minha carteira de motorista internacional aqui no Brasil, mas eu não uhum. precisei usar ela. Chegando lá, eu fiz a carteira de motorista americana mesmo, né? E Por aí, obrigação ou por opção por mesmo? obrigação, na verdade, eles Entendi, sugeriam que fizesse a carteira de lá. E entendi. aí, fiz do estado, né, da Geórgia, no caso. Uhum. Isso é um custo que a família banca ou o estado banca? Como funciona lá? Só para dar uma claridade para a galera. Hum, Não lembro, eu acho que é um custo que a família acabou arcando, mas pode ser algo que vocês conversem entre si também. Eu Aham, não recordo, mas eu lembro que não era um valor assim extraordinário, talvez US$ 80, não lembro agora. uhum. E você mencionou também que ali o prazo mínimo é de um ano você ficar. Se você resolver cancelar, você não se adaptar, você desistir e quiser voltar para o Brasil, ou até mesmo só trocar de família, o que acontece nesses 2 casos? No caso de você desistir e voltar para o Brasil, eu não sei o que acontece. Eu nunca Uhum, pesquisei sobre, até porque não era algo que eu tinha em mente, então eu nunca me interessei em pesquisar sobre o que acontece de fato. É provável que tenha alguma multa, alguma coisa que você precise pagar, uhum, né? Eu não sei dizer mesmo. Mas se você não se adaptar com a família, você tem a opção de rematch, que é você encontrar uma outra família que você possa ficar. Então, eu tive caso de uhum, várias amigas que não se adaptaram com a família que estavam e acabaram mudando de estado, de cidade, enfim, indo morar com outra família. Isso é possível ao longo do processo. Aí eu acho que não tem nenhum uhum, custo para isso, é bem tranquilo. Só a gente tem eles chamam de LCC, eu não lembro agora o significado, mas é basicamente uma pessoa lá que coordena um grupo de au pairs, e aí por região, uhum, né? E aí a gente tem que sempre comunicar a LCC do porquê a gente não se adaptou com a família, o que que aconteceu, né? E ela é o nosso pilar, assim, de sustentação lá, para caso aconteça alguma coisa, né? Precise trocar de família, queira voltar para o Brasil, ela que faz essa ponte com a gente, assim, inclusive ajudar a encontrar outra família. sim, acho que a gente não mencionou, né, mas a agência que você foi a Cultural Care, acredito que Uhum. podemos mencionar aqui. E eu queria saber um pouco, assim, de como se você indicaria essa empresa, como foi o suporte que eles te deram, né, se você acha eh, que eles te dão um suporte, assim, legal, o que que você nos conta da empresa em si? Até nessa questão do remédio, acredito que algumas amigas suas devem ter ido pela Cultural Care também. Não sei se você tem algum comentário sobre a agência. Só para explicar o meu processo, na verdade, ele não tinha começado com a Cultural Care, ele começou com a Au Uhum, Pair Care, que é uma outra agência. E aí, uhum, nessa agência, eu fiquei esperando por um ano para encontrar uma família.
Então, eu estava com toda a minha documentação pronta, só que eles não tinham o número de famílias que eles têm cadastradas no sistema deles, é um número mais restrito. E eu fiquei um ano esperando e não encontrei família. Aí, tem um grupo no Facebook que chama Au Pair Grupão, que Uhum. lá, não sei nem se esse grupo ainda existe, eu acho que sim. Mas lá Acho que existe. Uhum. as meninas e meninos, né? Meninos au pairs também compartilham, por exemplo, a família que tava. Então, deu os 2 anos, um ano que a pessoa ficou lá, né? Vai para outra família, eles acabam postando, né? Tô voltando pro Brasil, minha família vai estar disponível, né? Para contratar uma nova au pair e tudo mais. E aí foi nesse grupo que eu acabei encontrando uma amiga minha virtual que eu já conhecia que fazia o au pair, eu acabei conversando com ela e a família dela estava disponível. E aí, só que eles estavam afiliados, né, enfim, cadastrados na Cultural Care. E eles tinham um requisito de que eu migrasse realmente para outra agência. O processo foi muito rápido, acho que foi em dezembro, quando eu encontrei a família, a gente fez umas ligações, inclusive antes, né, a própria au pair que estava na casa me ajudou com essas ligações para entender se ia dar match ou não ia dar match, né? Se a gente ia ter uma Uhum. combinação perfeita ali. Era uma família com 5 crianças, todas com idades bem próximas, assim, tipo, 1 ano, 2 anos, 4, enfim. E a gente deu match. E aí eu acabei mudando para Cultural Care justamente porque eu já tinha família, né? E aí, o que que aconteceu? Ali isso foi dezembro, janeiro, mais ou menos. Eu fui fazer meu visto, porque o visto, você já tem, tem que ter passaporte também. E aí, Sim. o visto, ele é feito só depois que você tem uma família, que você já sabe para onde você vai. Então, quando eu consegui fechar com essa família, que era no estado de, acho que era Missouri, se eu não me engano, eu aí fui fazer o visto em fevereiro de 2015, isso. E aí, faltando 2 semanas para minha viagem, a família que eu tinha fechado saiu do programa. E aí eu pensei, pronto, agora eu não tenho mais para onde ir, né? Meu intercâmbio foi por água abaixo, já não chega a ficar um ano esperando uma família, quando eu encontro acontece isso. Aí o que aconteceu? A agência foi muito solícita comigo, eles mandavam e-mail direto, mandavam sugestões de famílias, então eles me apoiaram muito no processo todo. E acredito que você já tinha sua passagem comprada, né? A passagem quem compra, inclusive, é a própria família. Então, Hum. eu não lembro se eles já tinham comprado minha passagem ou não, mas aí era uma coisa que a Ah, outra tá. família Uhum. compraria minha passagem, no caso, né? E aí Uhum. a agência foi super solícita, me ajudaram muito, me deram várias opções de famílias, né? E acabaram me direcionando para a família que eu fui. E aí, em 2 semanas, eu estava prevista para viajar dia 1º de março. Se eu não me engano, foi isso. Dia 1º de março eu estava viajando. Então, só que aí foi para outra família, né? Que foi a família com quem eu morei por 2 anos. Então, eles foram super solícitos ao longo do processo também. Eu não tive nenhum problema com a família, né? Com o processo como um todo. Então, não tenho o que reclamar da agência. Foi uma agência que me ajudou muito no processo. E eles têm mais famílias, cadastradas do que outras empresas, né? Uhum. E eu lembro que você mencionou, né, que é até um ano o mínimo de ficar e tem um máximo, assim? Você sabe me dizer? São 2 anos o máximo que você pode prolongar como au pair? É 2 anos o máximo. Você pode Uhum. prolongar por, tipo, você fica um ano e você pode estender mais 3 meses, mais 6, mais 9 ou mais 12 meses. Aí 12 meses Uhum. é o limite. Mas no momento que você estende, tipo, uma vez, estendeu por 3 meses, se eu não me engano, você não pode estender mais. Então, você precisa definir exatamente o tempo que você vai querer ficar, porque você não pode estender mais tempo, né? E tem uma Vamos supor questão, que pode falar. não, desculpa, pode falar, Eu ia pode falar só terminar. uma questão de viagem, né? Até uma sugestão para quem for fazer, que faça as viagens para fora dos Estados Unidos no primeiro ano, porque no segundo ano você não pode sair dos Estados Unidos. No segundo ano, o único país que você consegue viajar que não seja dentro dos Estados Unidos, se eu não me engano, é o México. Então, se você tem vontade de ir para a Europa, por exemplo, enquanto estiver lá, vai no seu primeiro ano. Se você quiser ir para qualquer país, na verdade, você vai no primeiro ano. Que no segundo Uhum. ano o visto não permite que você saia do país. Depois que você fez esses 2 anos, supondo que você volte para o Brasil e depois queira ir de novo com outra família, tem possibilidade ou não?
Eles têm um prazo, se eu não me engano, um período que você não pode ingressar, se eu não me engano, é um Uhum. ano, mas eu não tenho certeza dessa informação. E aí você pode ir de novo, sim, sem problemas. Uhum. Mas é bom saber que pode voltar, né? E agora, a pergunta que não quer calar, que eu sei que é o que o povo mais pede, né? Eu já sempre deixei claro nos meus vídeos que o preço dos intercâmbios variam muito, e eu tenho essa noção de que quando você vai como estudante, acaba que é um investimento, às vezes, muito maior, né? Então, eu sei que o intercâmbio de au pair, o preço é um pouco mais acessível. Você conseguiria lembrar, dizer pra gente mais ou menos, porque você foi por agência, né? Então, quanto que você pagou a agência? Quanto que você pagou o intercâmbio no total? E se lá você recebia algum salário? Se você era obrigada a fazer algum curso de idiomas ou recebia algum curso? Como que essa parte funcionou? Tá, inclusive lá na primeira pergunta que você fez, né, porque eu escolhi o au pair, uma das principais motivações foi realmente a questão financeira, que ele é um Uhum, intercâmbio mais, assim, acessível, né, digamos, até os intercâmbios de voluntariado, às vezes, são mais caros que o próprio au pair. E aí, quais são os benefícios do au pair, né, porque eu não lembro exatamente quanto que eu paguei, mas tem uma taxa que a gente paga para a agência, mas é uma taxa em torno de R$ 3.000, R$ 2.500. Hoje eu uhum, não sei quanto que vai estar, mas é em torno disso. Então, de gastos mesmo que eu tive, foi com isso, foi com essa taxa, que terei que verificar atualmente quanto que tá, né? Enfim, faz 6 anos já, 7 anos que eu fui, então, obviamente, essa taxa aumentou, pode ser que seja 5.000 hoje, né? Mas na época eram uns 3.500, mais o valor do visto também. Aí o visto é o visto J1, que ele permite que a gente trabalhe e estude também. Então, você paga essa taxa para a agência, você paga o seu visto, você não tem despesa com passagem, é a própria família americana que compra a tua passagem. Você ganha um salário de US$ 195 com 75 cents por semana esse valor. Então, por exemplo, a minha família pagava US$ 200 por semana, né? Eles não descontavam esses R$ 5. E você ganha uma bolsa de US$ 500 para estudar durante o ano. Inclusive, você é obrigado a estudar para ganhar o certificado mesmo do au pair, né? Eles exigem que você estude pelo menos no primeiro ano. No segundo ano, você não é obrigado. uhum. É, Qualquer tipo de curso? O curso de ah, idiomas? Geralmente as pessoas fazem curso de idioma, mas você pode escolher outro que esteja dentro desse orçamento, e se não tiver, você pode fazer um acordo com a família de você pagar o restante do valor, ou a família pode pagar tudo para você, caso ele seja uma família mais flexível e aberta a isso, né? E Uhum, aí tem muitas diferenças, assim, de família. Bom, vamos falar de financeiro primeiro, né? Basicamente é isso, assim, que a gente tem de gastos, né? Eu diria em torno de uns 5, 6 mil total de gastos, com toda a papelada que a gente precisa buscar, enfim, né? Mas os maiores uhum. investimentos ali é realmente com a agência e com o visto. Entendi. E a questão das férias, quanto tempo de férias você tem por ano? Você fica recebendo nas suas férias? Como que funciona? São 2 semanas de férias remuneradas, então eles pagam, né, por essas férias, 2 semaninhas, e aí Uhum, isso você acorda com a família, né, quando você vai tirar férias, e eu não lembro exatamente o critério, mas é porque varia muito de família para família, então eu sei que tem algumas famílias que, na verdade, o critério, né, é que as famílias podem exigir que você trabalhe no todos os sábados, se eu não me engano, e você folga um sábado no mês ou um domingo no mês, alguma coisa assim. Mas, uhum, por exemplo, a minha família, eles queriam que eu trabalhasse de segunda a sexta, daí eu trabalhava mais horas por dia, né, no caso, que aí tem um limite, se eu não me engano, são 6 horas que o au pair pode trabalhar por dia, mas aí eu não trabalhava no final de semana. Teve alguns sábados que eu trabalhava na parte da manhã, mas eu trabalhava mais ao longo do dia, né, durante a semana de segunda a sexta. Então, isso é muito do acordo que tu faz com a família, da necessidade que a família tem também. Então, eu tinha que acordar às 6h30, fazer o café da manhã das crianças, preparar o lanche. Mas aí eu tinha a manhã toda livre depois que eles iam para a escola. Aí eu e voltava aí 1 da tarde, enfim, né? nesse período da manhã que você fazia o seu curso, né? Fazer meu curso e turistava. Uhum. Quantas horas mais ou menos por semana era o teu curso? Era 2 vezes por semana, 1 hora, tipo, cada dia, 1 hora e meia, se eu não Ah, me engano. uhum. Então era bem tranquilo, né? Sim.
eu acho que essas eram as principais informações por agora. Para a gente não estender muito o nosso vídeo, eu vou deixar as curiosidades culturais para um segundo vídeo. Então, a galera aí que tem curiosidade de saber como foi a adaptação cultural que a rede teve lá nos Estados Unidos, já segue aí, deixa aí pro próximo vídeo, deixa o sininho alerta. Eu quero agradecer, Rede, pela participação, por ter esclarecido a questão de valores. Queria só finalizar com você falando um pouquinho para a gente, assim, o que que você aprendeu com o ter intercâmbio e se você indica, né? Até porque você passou por uma fase turbulenta quando teve a cancelação da família. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar nos vídeos, que nem tudo vão ser flores, né, galera? E às vezes a gente passa por coisas ruins, o importante é a gente não desistir do nosso sonho. Acabou que a Rede encontrou no caminho dela uma família muito legal, que ela inclusive foi visitar agora, no último Natal, mas isso aí fica para outros vídeos para nós contar mais detalhes. Então, só deixa aí o encerramento, você conta para nós um pouquinho o que que você achou e o que que você incentiva as pessoas. Tá bom, eu acho que essa é uma experiência que todo mundo que tem oportunidade deveria passar por várias questões. Então, a gente conquista a nossa independência, a gente perde o medo de muita coisa, a gente consegue experienciar uma cultura diferente, se relacionar com pessoas do mundo todo. Então, assim, só isso, na verdade, tudo isso já são grandes motivadores para eu apoiar muito quem tem vontade de fazer o intercâmbio, né? Até quem não tem, na verdade, porque eu acho que é, esse aprendizado todo que a gente consegue desenvolver e o quanto de gente que a gente conhece e o tanto de cultura que a gente acaba conhecendo, que não é só cultura americana, né? A gente conhece gente do mundo todo e acaba entrando na cultura dessas pessoas. Então, eu super recomendo fazer o au pair. É um choque, assim, de realidade, dependendo da família que você fica, depende de muitas coisas, né? Eu não vou falar nesse vídeo, porque vai ficar para um próximo, mas basicamente você tem que se adaptar a uma nova cultura, você está imersa com uma nova família, você se sentir parte de uma outra família também é algo que a gente tem que estar aberto a se sentir dessa forma, assim, claro, se a família permitir, né? Então tem várias questões, é lidar com a distância da família, né, no Brasil, distância do nosso país, da nossa comida, então é toda uma fase de adaptação mesmo, mas vale super a pena, e o principal de tudo eu acho que é a independência, que eu deixo assim como um aprendizado. Eu já me considerava super independente antes do intercâmbio, mas depois eu voltei assim com uma mentalidade totalmente diferente e uma independência sem explicação, assim, é muito mais fácil conviver com muitas realidades do nosso dia a dia. É verdade, eu acho que é de um crescimento muito grande, né? A gente muda muito quando vai aí para o mundão. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo e da participação da Reit, dela ter contado um pouquinho aí como foi a experiência dela. Já ficam aí no aguardo para o próximo vídeo, que ela vai contar mais a parte cultural. Da galera que tem curiosidade sobre os Estados Unidos, ela eu acho que é a melhor pessoa. Já não tenho esse conhecimento, minha parte é aqui na Europa. Então é bom para a gente abrir esse espaço, né, e passar as experiências que a gente viveu para vocês. É isso, gente. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até sigam a Tagarelando pelo Mundo. Beijo.